se define como humano, educador, pesquisador e apreciador do bom humor. Formado em publicidade, mestre em gestão da educação e doutor em educação internacional e desenvolvimento, ele idealizou a Educopédia, que é uma plataforma de aulas digitais, o Rio Educa, que é um portal de troca de melhores práticas, o Escola 3.0, que é um sistema integrado de gestão acadêmica, o Pé de Vento, que é uma mistura de cursos de alfabetização, matemática, livro digital, animação e jogo digital, o Projeto Gente, que é um novo modelo de escola para o mundo atual. Foi subsecretário municipal de educação no Rio de Janeiro ao lado da Cláudia Costin e agora está com uma nova empreitada que vai contribuir para a concretização desse sonho de uma educação decente no Brasil. Tenho a honra de finalmente receber aqui hoje o filho do Pedro Parente, ex-ministro da Casa Civil do governo Fernando Henrique Cardoso. O jovem tão brilhante quanto o pai, Rafael Parente. Eu tinha que falar que você Obrigado. é filho do... Te incomoda? Não, de jeito nenhum. Você já está pelo acostumado? contrário. Eu estou acostumado e eu mergulho muito, né? Pelo que ele fez, pelo que ele é, tanto como pessoa, como pai, como profissional. Eu brinco com ele que eu acho que ele é uma das únicas unanimidades, né, que eu conheço. Verdade. Realmente, as pessoas, em geral, gostam muito dele. Mas agora vamos falar do Rafael. Eu tinha que usar o seu pai na abertura, não tem como, mas agora vamos mergulhar no Rafael Parente. Rafael, você tão jovem, já tão envolvido com uma questão tão crucial, né, aqui no Brasil. Eu quero entender como é que foi a construção para você chegar nesse tema e ele dominar a sua vida. Você é formado em publicidade, quer dizer, você nem pensava em educação lá atrás. Olha, alguém para mexer com educação ou teve um trauma muito grande na fase de estudos em escola, ou realmente foi um aluno brilhante que teve uma experiência gloriosa na época estudantil. Conta pra gente aí, como é que foi essa história? Acho que a educação sempre foi uma paixão, desde pequeno, a minha mãe é professora, hoje aposentada, e eu ficava olhando a minha mãe trabalhar com os alunos e tal, e algumas vezes acompanhava, eu estudei em escolas onde ela deu aula e às vezes ela me deixava também participar um pouco do trabalho dela, ajudar em algumas coisas e tal. E de alguma forma aquilo me parecia bacana, só que ela, como uma boa mãe, ela ficava aterrorizada se eu falasse que queria trabalhar com educação. Né? Então o sonho dela, para mim, era que eu, tivesse uma profissão que me desse uma boa remuneração também, que eu pudesse ter uma vida confortável. Na verdade, assim, acho que a cartilha ABC dos pais para os filhos, né? E ela, acho que o grande sonho dela era que eu fosse médico, na verdade. Então era aquela coisa de, queria tanto que meus filhos fossem médicos ou advogados, empresários. Sim. Naquela época era mais advogado, depois que eu acho que ficou mais forte, né? Tudo isso em Brasília? Você cresceu em Brasília? Sim, cresci em Brasília. Tá. E aí o meu pai trabalhou no FMI durante um tempo, eu passei um tempo lá, então a gente morava no subúrbio de Washington, e aí quando eu voltei eu meio que já comecei a brincar de dar aula de inglês. Para aquela coisa da tia, avó, né, dar aula para um amigo e tal, mas uma coisa meio na brincadeira. E com 17 eu comecei a dar aula num cursinho de inglês lá em Brasília. E vi que eu gostava mesmo da coisa, né? Então, na verdade, meu primeiro vestibular que eu fiz foi para economia na UNB, e no curso de economia eu passei em primeiro lugar e comecei a cursar também um pouco do curso de economia, mas abandonei no segundo semestre porque eu via que eu até hoje me interesso por economia, gosto de falar sobre economia, gosto de ler sobre economia, mas eu estava muito mais interessado em dar aula do que em as minhas aulas de inglês, que eu já estava dando aula nos cursinhos, do que efetivamente estudar economia, né? E aí no segundo semestre eu abandonei e passei então para estudar para publicidade noturno. Então eu passava o dia dando aula de inglês e à noite eu estudava publicidade, né? Vamos agradar a mamãe estudando publicidade, mas durante o dia fazendo o que eu gosto, né? Era mais ou menos isso. E aí teve uma outra questão também que foi muito forte para mim com a educação, que na época da UNB ainda eu comecei a fazer um trabalho voluntário com uns amigos e os professores da UNB, numa favela lá em Brasília que chama Varjão, e é do lado de um bairro nobre, e era praticamente um depósito de... o nome era creche, né, da associação lá dos moradores, mas era um depósito de crianças, assim,
as mães iam trabalhar como domésticas no Lago Norte e deixavam os filhos lá Que tipo de experiência foi essa para você? O que você fazia exatamente lá? Quando a gente chegou lá, eu lembro que era um barraco mesmo, né? Isso tem um tempo já. E as pessoas que trabalhavam lá, logicamente, não tinham nenhuma orientação de como tratar as crianças, o que fazer com as crianças. E elas falavam para as crianças ficarem com as costas grudadas nas paredes. Então as crianças tinham de ficar a tarde inteira ou a manhã inteira com as costas grudadas nas paredes e distribuíam os brinquedinhos, ligavam a TV e era aquilo ali, assim. A criança levantava para ir ao banheiro e voltava e continuava com as costas grudadas na parede. Eu lembro que, assim, primeiro foi um choque para mim conhecer uma realidade bastante diferente da minha, né? Segundo, que eu comecei a criar vínculos com as crianças e os jovens de lá, né? A gente tinha desde neném até, sei lá, 12, 13 anos de idade e alguns começaram a me chamar de pai. Então foi... Que loucura! Começou a mexer muito comigo e eu me questionar também, assim, cara, né, a gente acha que a gente tem problemas, assim, dentro da nossa vida e no nosso universo pessoal, mas quando a gente conhece pessoas que têm problemas muito maiores do que o nosso, aí, de fato, a gente começa a relativizar e a ser mais grato por aquilo que a gente tem. Bom, já está tudo explicado aqui, já entendi tudo. Assim, uma pessoa com a sua sensibilidade, ter esse tipo de, passar por esse tipo de experiência e ter gosto por dar aula, o resultado só podia ser o que você acabou construindo daí para frente. A gente tem muita coisa para falar, porque você desenvolveu muitos projetos. Eu quero entender, depois que você cursou publicidade, aí você se especializou na área de educação. Com essa experiência, que foram várias experiências fortes, e eu comecei também a ter sucesso, vamos colocar assim, como professor de inglês. Então, com 21 eu abri a minha primeira empresa, que era um curso de línguas e informática dentro de uma grande escola em Brasília. Então eu já pensava, poxa, por que as escolas particulares não absorvem esse know-how dos cursos de línguas e constroem um diferencial dentro das próprias escolas, né? Um grande diferencial para o seu negócio. E foi o que eu propus para uma escola lá em Brasília, eles aceitaram, então eu acabei me tornando sócio numa nova empresa que era o Centro de Línguas Informática dessa escola. Com quantos anos isso? 21. 21. Hoje você está com? Eu estou com 37 hoje. Pode contar, né? Com essa cara de 21. Continua com a cara de 21. 37 com a cara de 21 é fabuloso. E aí eu conversei com os meus pais e falei, olha, acho que eu realmente sou apaixonado por educação, eu me sinto de alguma forma responsável por uma mudança social no nosso país. Eu acredito que essa mudança só pode acontecer por meio da educação e é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Assim, não tem escapatória, é o que me dá brilho nos olhos, é o que me encanta, é o meu tesão mesmo, trabalhar com educação. Então eu queria que vocês ficassem sabendo e é importante para mim ter o apoio de vocês. E a minha mãe ainda resistente, até eu durante o doutorado, e ela ainda falava, meu filho é tão inteligente, já ganha tanto dinheiro, sabe, falava umas coisas assim. Mas o meu pai falou, poxa, então vai se especializar, né? Vai estudar, vai... E aí você fez especialização em quê? Eu comecei, na verdade, como um aluno de mestrado da UNB, mas depois eu fui fazer o mestrado na Pace University lá em Nova York, e depois era em gestão da educação, era um mestrado para as pessoas que queriam ser diretores de escolas ou supervisores do sistema de Nova York. E depois eu fui para o PhD na New York University, lá em Nova York também. E depois disso, quer dizer, eu terminei a fase teórica lá na NYU e voltei para o Brasil para fazer a pesquisa e escrever a tese. E foi quando eu comecei também, porque lá eu estudava e trabalhava e ganhei bolsa também das universidades. Quando eu voltei, eu queria fazer a pesquisa, mas eu queria ter algum tipo de trabalho também. Escrever a tese e tal. E conversei com algumas pessoas e o caso que eu peguei era um projeto em parceria do Oi Futuro com Secretaria de Educação. Então eu também fui lá para o Rio de Janeiro conversar com algumas pessoas. E eles viraram para mim, eu fui lá também contar, olha, a gente já se falou por e-mail, vocês estão me passando muitas informações, quero agradecer, mas quero contar também mais sobre a pesquisa. E conheci a Samara e a Maíra, que era a diretora e a gerente de educação do Oi Futuro, e elas falaram, olha, a gente está com uma vaga aqui e a gente acha que é a sua cara. Eu falei, poxa, mas acabei de voltar, estou em Brasília, acabei de alugar e arrumar uma casa lá em Brasília, tem um mês que eu estou lá,
Elas, não, mas você tem que vir para cá, você tem que trabalhar com a gente e tal. E viva o destino, né? E uma semana depois eu estava me mudando para o Rio de Janeiro. Maravilha. Olha, Rafael, tô super curiosa para escutar o que vem daí para frente. Acho que o pessoal em casa também, então continuem ligados. Eu volto já já com o Rafael Parente falando agora exatamente o que ele acha, pensa e o que ele fez pela educação no Brasil. Continuem ligados aqui comigo. Eu volto já já.